Feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, venha falar conosco agora, Pai. O Senhor usou o teu servo, meu Deus, como usou tantos homens atrás, e nós sabemos que nesses últimos dias, o Senhor mesmo tem agido de uma forma especial através do Espírito Santo, falando nos nossos corações. Meu Deus, que a sua palavra possa transformar a história aqui nessa noite. Eu não conheço, meu Deus, a situação dos irmãos. Eu não sei o que eles estão enfrentando e passando, mas eu sei que tu sabes. E eu te peço, meu Deus, que uma palavra seja liberada do céu agora em favor da vida deles. Que ao sair deste culto hoje, Pai, eles saiam cheios de esperança, cheios da sua glória, cheios do seu poder, Pai. Ô Espírito Santo, fala com teus filhos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Presbítero Pedro está com a oportunidade, amém? Amém, aleluia. Glória a Deus. É motivo de alegria de estar aqui na casa do Senhor. Eu sempre digo isso e quero estar sempre dizendo que é motivo de muita alegria mesmo de estar na casa do Senhor Jesus. Nós viemos aqui para louvar, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. Eu não vou orar, o pastor já orou. E eu peço aos irmãos que abram vossas Bíblias em Mateus, capítulo 14, e no versículo 22. Mateus 14, 22. Os irmãos que estão nos assistindo, né? Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um. Porque nós precisamos muito da presença do Senhor. Mateus 14 e o verso 22. Que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para outra banda, e enquanto despedia a multidão, subiu ao monte para orar, e a parte chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu Jesus caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre as águas, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda eu encontrar contigo por cima das águas. E disse: venha, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, o vento ao contrário, teve medo e começou a ir para o fundo. E clamou, dizendo: Senhor, salva-me, estou afundando, vou morrer. Então Jesus, estendendo a mão, o segurou, levantou e caminhou com Pedro por cima das águas até o barco. E quando chegou, aqueles homens aproximando ali dentro do barco, disse: quem é este que até o vento lhe obedece, até o mar e o vento lhe obedece? Somente até aqui, amados. Então, nós vimos aqui, né? Jesus, ele chega para os discípulos e ele diz para os seus discípulos para que eles fossem até ao outro lado do mar. Então, aqueles discípulos entram no barco e vai aonde Jesus ordenou que eles fossem. E Jesus virando, ele disse para a multidão, né, despediu a multidão, e a multidão indo embora para suas casas, Jesus, ele sobe para o monte para orar. Então Jesus ali orando, enquanto Jesus estava ali orando, aqueles homens, né, ele estava no meio do mar, passando por um momento difícil. Eu estava enfrentando uma luta muito grande, porque a Bíblia diz que o vento era forte, as ondas eram altas. Se o vento é forte, a onda é alta. Então aqueles homens ali, a boca daqueles homens só abria para dizer: nós vamos morrer, nós vamos morrer. Então aqueles homens com medo de morrer, e ainda quando eles olham numa direção, eles veem um fantasma. Eles veem alguém caminhando por cima das águas. E eles começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma.
Até porque naquela época eles nunca tinham ouvido falar que alguém andasse por cima das águas. Então, quando alguém via alguém andando por cima das águas, certamente era um fantasma. Então, eles acharam que era um fantasma. Mas Jesus disse: sou eu, não temas. Calma, sou eu, Jesus. Então, quando eles veem que é Jesus, eles olham um para o outro e dizem: é Jesus. Então, quando eles veem que é Jesus, todos se alegram. E Pedro disse para Jesus: Senhor, se és tu, mande que eu vá por cima das águas encontrar contigo. E Jesus disse: venha, Pedro. Então Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Mas a Bíblia diz que o vento era forte e era ao contrário, e o Pedro, ele começa a sentir medo, e ele começa a afundar. Então, quando ele afundando, ele começa a gritar: Senhor, socorre-me, estou afundando, eu vou morrer. Então Jesus vem, estende a mão e segura Pedro, abraça Pedro, vai com Pedro até o barco. E quando ele chega no barco, aqueles homens dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? És verdadeiramente o Filho de Deus. Então, aqueles homens, enquanto eles estavam ali sozinhos, eles sentiam medo, o medo de morrer, porque o homem, ele pode ser grande, ele pode ser forte, ele pode ter uma estatura, ser musculoso, ser forte, ter 1,90 m, 2 metros de altura, não importa o tamanho do homem. O homem realmente, ele é de carne, nós somos de carne, e nós sentimos medo. Então aqueles homens, eles sentiam muito medo, enquanto eles estavam só. Mas quando Jesus chega, tudo muda, tudo melhora, tudo transforma para o melhor. Então, amado, o que eu quero dizer através dessa palavra é que nós, sem Jesus, nós não somos nada. Nós, sem Jesus, nós sentimos medo, nós sentimos pavor, nós ficamos autorizados com certas coisas. Sem Jesus, mas com Jesus não, com Jesus tudo muda. Quando nós temos Jesus dentro do nosso coração, vem os momentos difíceis, vem as batalhas, vem os obstáculos da vida, e nós temos aonde amparar o nosso ombro, nós temos aonde encostar a nossa cabeça e chorar e conversar. Então, quando nós dobramos nossos joelhos, que nós conversamos com o Senhor, Ele nos atende, Ele nos responde, Ele nos consola, Ele nos conforta. O homem sem Deus, ele é igual uma criança. O homem sem Deus, ele é igual uma criança que, quando aquela criança ela está em algum lugar, que ela vê um animal brabo, que ela vê, por exemplo, igualzinho eu sempre digo, que quando a gente morava na roça, a gente via um senhor de idade, cabeludo, barbudo. Outra hora a gente via uma criação que era de longe, distante. A gente sentia medo e a gente corria para o colo do pai. Outra hora a gente corria para o colo da mãe. E quando a gente estava no colo do pai, a gente abraçava o pescoço do pai, e ali a gente se sentia o quê? Seguro. Por quê? Está no colo do pai. Porque aquela criança, ela está no colo da mãe, ela está segura, ela se sente segura. E assim foi aqueles homens, quando Jesus chegou, eles se sentiram confortados. Eles disseram: é o Filho de Deus, nós estamos com o Filho de Deus. Então agora nós estamos seguros, não precisamos de nós ter medo mais, porque esse é o verdadeiro Filho de Deus. Vocês veem que o vento, o mar, obedeceu a Ele. Então, amados, para nós vencer as batalhas, o momento difícil do dia a dia das nossas vidas, nós também temos que ser obedientes a Deus. Nós temos que ser obedientes. Não precisa de nós ter medo. Nós temos que temer. Nós temos que temer a Deus, não ter medo, mas sim temer a Deus. Então, esse vendaval, essa onda forte, esse vendaval que tem batido, que você tem até tampado o rosto, para o vento não jogar cisco dentro do seu olho, porque quando nós vemos um vento forte, a primeira coisa que nós fazemos, nós tampamos o nosso rosto, para que algo não venha nos atingir. Então eu digo para você nesta noite, seja a batalha, o momento mais difícil que você estiver enfrentando, eu digo para você, esse vendaval que tem te batido, tem te assombrado, esse fantasma que tem te assombrado, que você tem abrido a boca e tem dizendo, e tem falado, você tem falado
para pessoas, você tem falado para o seu amigo, até nisso dentro de casa, com seu esposo, com sua esposa, o filho com o pai com o filho. Meu problema não tem jeito, o que eu estou passando não vai ter solução, eu não estou suportando mais essa vida, o que será de mim? Então eu digo para você nesta noite, Jesus amado, Jesus é na sua vida. É só Ele que tem o poder e a autoridade de perdoar pecado. Somente Ele tem o poder de oferecer a salvação, que é a vida eterna. Somente Ele que tem poder para curar o que os médicos não curam. Somente Ele que tem poder de confortar o seu coração. Somente Jesus, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus, o Deus verdadeiro. Não há outro Deus além dEle. Não adianta você crer em imagens de escultura, imagens que foi feito por mãos de homem, imagem que um homem pega uma madeira e ele faz daquela madeira uma imagem que o homem pega uma porção de cimento, de gesso, e ali ele faz uma estrutura, ele desenha o santo que ele quer, e ali aquela pessoa ela começa a adorar aquela imagem. Aquela imagem não adianta nada, não vale nada. Aquela imagem ela é feita de madeira, aquela imagem ela é feita de cimento, de gesso. Não tem como aquilo fazer algo para nós, mas Jesus tem, porque Ele é o verdadeiro. Não há outro Deus além dele. Somente Jesus tem o poder de fazer milagres. E seja o momento mais difícil que você esteja enfrentando na sua vida, eu digo para você, creia, acredite e confie, porque Jesus, Ele faz. Ele é Deus que promete e cumpre. O homem é falho. O homem muitas vezes ele promete e não cumpre, ele não faz. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele promete e Ele faz. Basta que você creia, que você acredite, que você confie. Basta que você tire tempo para Deus. Confia no Senhor Jesus. Tem três coisas que o inimigo ele não gosta. Tem três coisas que o inimigo não gosta que nós fazemos. Tem três coisas. Existem várias coisas que ele não gosta que nós fazemos. Nós que somos servos, filhos de Deus, nós que somos chamados filhos de Deus, ele não gosta que nós fazemos. Ele não gosta que nós lemos a Bíblia. Quer magoar Satanás? É você pegar a Bíblia, você ler a Bíblia todos os dias. Tire tempo, lê a Bíblia para você ver. Ele não gosta que você leia a Bíblia, que você tira tempo para ler a Bíblia. Até a segunda coisa que ele não gosta que nós oramos, que nós dobramos o nosso joelho, que nós falamos com o Senhor, porque Ele sabe que quando nós dobramos o nosso joelho, todo o mal cai por terra. Quando nós dobramos o nosso joelho, nós levantamos a mão para cima, vem a tempestade, vem o vento que for, nós repreendemos em nome de Jesus, e esse mal, ele bate por terra, ele cai por terra, ele é destruído no nome de Jesus, porque esse nome há poder, amado. Esse nome há poder. Então ele não gosta, porque ele sabe que quando nós dobramos nosso joelho, clamamos a Deus, nós estamos fortalecendo o nosso espírito. E quando nós fortalecemos nosso espírito, vem o mal que for, Satanás, ele é derrotado no nome de Jesus. O inimigo, ele não é derrotado no meu nome, no nome de pastor, no nome de ninguém aqui desta terra, mas no nome de Jesus ele é derrotado. Todo mal, toda enfermidade, qualquer tipo de problema que você tiver, creia, acredite, confie. Eu vou ser um pouquinho da palavra e vou dizer outra coisa. Eu estava conversando esses dias com um irmão, e ele estava falando umas coisas para mim, que estava desanimado, que estava orando, ele não recebia resposta, que ele já estava desistindo. Eu falei para ele: irmão, que é isso? Você está orando, você está buscando, e você está falando que vai desistir. Amado, o Senhor tem o tempo dele, Deus tem o tempo dele, mas pode continuar buscando, que Ele vai cumprir na sua vida, porque o nosso Deus, Ele promete e faz. Eu falei para ele, então não vai desanimar, vai orar, vai continuar buscando. Amados, tem pessoas que elas começam a buscar a Deus, e elas começam a desanimar, elas oram um tempo, e elas acham que tem que ser no tempo delas. Não é no tempo nosso, é no tempo do Senhor. O que importa é que eu e você estejam buscando. Enquanto nós estamos buscando, é sinal que nós estamos crendo, acreditando, confiando no Senhor. E o tempo que nós estamos buscando, nós estamos livres das coisas ruins.
Porque se nós parar de buscar a Deus, de clamar a Deus, as coisas do mundo, ela vai nos oprimir, ela vai começar a nos sufocar. Se nós parar de orar, as coisas só tendem a piorar. Então é por isso que o inimigo não gosta que nós oramos. E tem a terceira coisa aqui, que o crente que ele não pode deixar de fazer. A terceira coisa, amados, que nós não podemos deixar de fazer é congregar. Nós não podemos deixar de vir na casa de Deus. Tem pessoas que dizem: eu oro em casa. Falar com o Senhor eu falo até dentro do meu carro. Fala com o Senhor eu falo até no ponto do ônibus. Tudo bem, amado. Nós falamos com o Senhor na nossa casa. Nós falamos com o Senhor no meio do mato. Nós falamos com o Senhor no ponto do ônibus, dentro do carro. Mas nós temos que tirar tempo para Deus e vir na casa do Senhor. Nós devemos vir sim na casa do Senhor Jesus. E Ele agrada daqueles que vêm na casa dEle. Então essas coisas que o inimigo não gosta. Então é por isso que nós temos que ler Bíblia, tirar tempo para ler Bíblia. Quantas pessoas deixam de ler Bíblia para assistir filmes? Filme que não vai adiantar nada na vida, não vai trazer nada de bom para ele. Filme. Quantas pessoas hoje deixam de ler a Bíblia para assistir novela? Tem crente que ainda estão focados em novela, coisas pecaminosas, coisas da carne. Se Jesus vier, você vai ficar, meu amado. Se Jesus vier, infelizmente, vai ficar. Tem pessoas que deixam de orar, a pessoa ela começa a orar, ela diz assim: hoje eu vou orar menos 15 minutos. Aí ela ajoelha, aí começa a vir pensamentos ruins na cabeça dela, na mente dela, e ela diz: eu não estou tentando orar, não está tendo jeito de orar. Aí eu vou parar. Ela ora 3 minutos e para, e levanta. Aí o que ela faz? Ela vai assistir um programa, porque o programa vai alimentar a carne dela, ou então ela vai ler um outro tipo de livro, mas a Bíblia está lá, ela não quer ler a Bíblia. Então, quando eu já falei isso aqui na igreja, eu sempre falo. Às vezes tem alguém que fala assim: nossa, ele sempre fala isso. Por quê? Para quê? É para alertar os crentes, os servos de Deus, nós que somos filhos de Deus. Nós temos que tirar tempo para Deus e falar com o Senhor todos os dias de nossas vidas. Nós temos que alimentar o nosso espírito. Então, e ler a Bíblia, e vir na casa do Senhor, é o que nós temos que fazer. Outra coisa que eu quero dizer para vocês quando alguém vir falar no ouvido de vocês, que sempre aparece alguém que vem nos desanimar de ser crente. Quantas pessoas vêm nos desanimar de fazer críticas, falar: nossa, agora você virou crente, agora você não pode ir na festa tal, você já não sai comigo mais, eu chamo você para ir em tal lugar assim, aí você diz que não pode, antes você podia, antes, aonde eu chamava você, você ia, e hoje você não vai mais, hoje você não é mais minha amiga. Meu irmão, fulano de tal, hoje você nem é amigo meu mais, porque tudo que eu penso em você não faz. Amado, é preferível que você nós não fazemos a vontade do homem, mas sim fazemos a vontade de Deus. Não faça a vontade do homem. Você não faz a vontade da sua amiga. Você não faz a vontade do seu amigo. Faz a vontade do Senhor, que tudo na sua vida vai dar certo. Se nós fizermos a vontade do Senhor, tem tudo para dar certo. Não é que você vai desprezar seu amigo porque você virou um servo de Deus. Não é porque você vai desprezar sua amiga, o seu vizinho, o seu parente, porque você virou crente, né? Porque nós viramos crente em Jesus, né? Porque por causa disso, não, é aí que nós temos que aproximar deles e falar do amor de Deus para eles. Porque aquela pessoa que você acha que ela não tem jeito, aquela pessoa que você diz: essa pessoa, esse aí, coitado, esse aí, vai perder a salvação, não vai ter jeito, não adianta pregar para ele, não adianta pregar para ela, porque é duro de coração. Não adianta, amado, se eu e você não pregar para ela. Se eu e você não pregar, nós não vamos saber se ele vai ser um servo de Deus, se ela vai ser uma serva de Deus, não. Mas se eu e você pregar para essa pessoa, nós temos uma esperança que um dia
nós vamos olhar para o banco, atrás de nós você vai ver aquela pessoa que você disse que ela não tinha jeito. Um dia você vai olhar de lado no banco e você vai ver aquela pessoa que você disse que ela não tinha jeito, e você vai dizer, você está aqui, e ela vai dizer, paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmão. E você vai dizer, ela está aqui, não foi eu que preguei para ela. Ele está aqui, não foi eu que preguei para ele. Podia ter sido eu que tivesse pregado para ela. Podia ter sido eu que tivesse pregado para ele. Nossa, eu me senti tão honrado. Amado, então eu digo para você nesta noite, ainda é tempo de você pregar para aquela pessoa que você tem olhado para ela e falado, e pensado, imaginado, esse não tem jeito. Tem, amado, tem. Se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, tem jeito. Porque a oração feita de coração, ela é forte. A oração feita de coração, com fé, crendo, acreditando, confiando, ela move montanhas. Ela move montanhas, você recebe bênção, aquela bênção que você tem abrido a boca e falado. Nossa, estou orando há quanto tempo e minha bênção não chega. Nossa, eu tenho orado há quanto tempo e eu não estou vendo nada acontecendo. Amado, eu digo para você nesta noite, continue crendo, continue confiando, continue acreditando em Jesus, que você vai ver a sua bênção na sua mão. O que nós não podemos fazer é desanimar. E sim, permanecer no Senhor, confiar, crer, acreditar, buscar Ele todos os dias de nossas vidas. Nós devemos orar todos os dias, nós devemos tirar tempo para Deus todo dia. Nós, igualzinho eu falei outro dia, nós comemos, bebemos, tomamos café. Nós almoçamos, jantamos, tomamos café. Então nós também temos que orar. Nós alimentamos o nosso estômago para nós ter força, saúde. Mas nós temos que alimentar também o nosso espírito. Nós temos que tirar tempo para Deus e alimentar o nosso espírito para nós vencer os dias maus, porque os dias maus estão aí. E se nós não tiver Deus na nossa vida, e se nós não crer, não acreditar, não tirar tempo do Senhor, nós não vencemos as batalhas. Qualquer coisinha nós estamos, eu não aguento, eu não suporto. Tem crente aí, amados, é triste, é terrível de dizer. Tem crente aí dizendo que não está aguentando, que não está suportando. Mas você pergunta para ele, você ora quantas vezes por dia? E ele vai ficar calado. Realmente, irmão, eu estou devagar. Mas, meu amado, é por isso que você está na luta. É por isso que você está aí triste, abatido, desanimado, dizendo que não vai vencer. Você está dizendo que você é perdedor, porque você não tira tempo para Deus. Mas passe a tirar tempo para Deus, para você ver. Amado, nós somos mais do que vencedores. Para encerrar aqui essa mensagem, eu vou dizer uma coisa, vou dizer um testemunho sobre um evangelista. Eu sou evangelista, eu gosto de evangelizar. Eu pego folheto, saio esparramando, não estou fazendo isso aqui para me engrandecer a mim, não. Porque eu falo isso todo dia com o Senhor. Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, porque toda a honra e toda a glória do Senhor é para o Senhor. E um certo dia, um evangelista, ele sai para evangelizar. E ele, no meio da rua, ele vê um senhor. E quando ele viu aquele senhor, ele dando folheto, distribuindo, igualzinho eu faço, dou folheto para um, folheto para o outro. E quando ele chega perto daquele senhor, ele pensou 3 vezes: eu não posso dar folheto para esse senhor, porque eu já quis dar folheto para ele, mas até hoje eu nunca dei um folheto para ele, porque ele é sistemático. Ele é, na linguagem dos nossos pais, ele é ignorante. Ele não aceita folheto, eu conheço ele é assim, assado, tal. Para aquele evangelista, aquele homem, nossa, era terrível. Mas um certo dia, quando ele sai da sua casa, ele está ali evangelizando na sua rua, aquele homem sai de casa, quando aquele homem sai de casa, ele fala: Senhor, eu hoje, me dá força, porque hoje eu vou dar um folheto para esse homem. E ele faz a sua oração em pensamento, ele chega perto do Senhor e diz para ele: há muito tempo eu quero lhe dar um folheto e eu não tenho coragem, mas hoje, em nome de Jesus, aqui está o folheto. E aquele homem diz: para que eu vou pegar folheto? Para que eu vou fazer com isso? Isso aí não presta para nada, rapaz. O que eu vou fazer com isso aí? E aquele homem, ele pega o folheto, rasga o folheto, joga o folheto para cima, e quando ele joga o folheto para cima, cai um pedacinho dentro do bolso da camisa dele. E quando cai um pedacinho dentro do bolso da camisa dele, então aquele homem vai aonde ele tinha de ir, faz o que ele tinha de fazer,
E como se diz, quem tem a sua casa, você está em sua casa, você tem que fazer o quê? Você tem que voltar para sua casa. E aquele homem, ele tinha que voltar para a casa dele. Então, quando aquele homem volta para a casa dele, ele tem o mesmo sistema que eu tenho. Às vezes eu chego em casa, eu olho meus bolsos, tem pratinho, eu tiro, tem alguma coisinha, eu tiro. Então, quando aquele homem ele chega em casa, que ele vai tirar algo do bolso dele, da camisa, aí tinha um pedacinho de folheto dentro do bolso dele, um pedacinho. E quando ele pega aquele pedacinho de folheto, ele diz, aí lá está escrito assim, e Jesus disse. Então aquele homem com aquele pedacinho de folheto, ele vai almoçar, Jesus disse. Ele vai tomar café, Jesus disse. Ele vai jantar, Jesus disse. Ele vai deitar, Jesus disse. Ele vai levantar, Jesus disse. Aí ele não pode, Jesus disse, e ele matutando aquilo, quebrando a cabeça dele. E aí o que ele faz? Ele vai na casa do evangelista, ele diz, a única solução que tem é eu ir na casa do evangelista e fazer umas perguntas para ele. Então quando ele vai na casa do evangelista, ele bate na porta, o evangelista vem atender ele. Aí quando o evangelista atende ele, e ele diz, pois não, meu senhor. E ele diz, aqui está esse pedacinho de folheto, lê. E o evangelista leu, e Jesus disse. Aí ele diz, mas disse o quê? E aquele evangelista diz para ele, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse, mesmo que estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Jesus disse, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei em tua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Jesus disse. E aquele homem disse, o que eu faço para aceitar Jesus? E aquele evangelista diz, eu vou colocar a mão na sua cabeça, e as palavras que eu disser você repete comigo. E o evangelista ele coloca a mão na cabeça daquele homem e começa a fazer oração. Aquele homem repete com ele, e aquele homem aceita Jesus. Aquele homem que era super ignorante, aquele homem que as pessoas tinham medo, tinham cisma dele. Então aquele homem aceitou Jesus, amado. Então eu digo para você nesta noite, creia, acredite, confie, pregue a palavra de Deus, anuncie o reino dos céus. Jesus está voltando, e é triste para aquele que ficar. Faz tudo, amado, para você subir com Jesus, porque aqui tudo passa, tudo acaba, mas lá é para sempre. Eu deixo essa palavra e as palmas para louvar o santo nome de Jesus. Nós sabemos que nós estamos vivendo numa pandemia, e a gente não pode, né, irmãos, ser imprudentes. Por isso, os irmãos estão aí com o seu cálice, né, com a garrafinha de suco e o pão. Então os irmãos podem já arrumando tudo aí para a gente poder já celebrar a ceia. Nós não estamos partindo o pão e entregando aqui na hora, né, a mesa, né, como costume, né, porque a pandemia ela fez nós mudar, por causa de uma razão muito tremenda e profunda, irmão. Essa Covid ela é perigosa, e como ela é perigosa também nós não vamos dizer assim, né, fingir, fechar os nossos olhos para a gravidade dela. A Bíblia diz que nós devemos vigiar para depois orar. Tem muitas pessoas que ficam orando, mas não adianta, se não vigia não tem como, né, irmãos? Mas aí eu quero convidar você, né, irmãos? Isso não vai tirar também a nossa comunhão com Deus, o que nós estamos fazendo, né, para que nós possamos ter essa alegria de servir a Deus. E você que está em casa também agora, que hoje recebeu também, né, os irmãos que estão em casa também receberam também, para que a igreja possa participar. Em parte foi uma benção, né, pastor Fábio? Porque agora, a partir de agora, a gente, até o que está em casa participa. Porque nesse momento, você que está em casa também pode pegar aí o seu suco, né, para pegar aí também, né, o pão, já se preparar a sua mesa e já deixar tudo arrumadinho, para que nós possamos, no nome de Jesus, celebrar a Santa Ceia do Senhor nessa noite, amém, irmãos? Porque a alegria de servir a Deus é tremenda. Você que está nessa noite, você possa fazer isso, amém, irmãos? Você pode se alegrar no Senhor, se alegrar no Deus de Israel, amém? Você pode servir o Senhor agora. Livro de Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23, diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Sabe o que é isso, irmão? Mesmo uma coisa muito profunda e profética está aqui para a nossa vida. O pão, ele simboliza o sofrimento de Jesus na cruz. Você já percebeu como é que o pão é feito? O trigo, quando ele é apanhado lá, que ele é cortado lá na lavoura, ele traz e passa por um grande processo, um processo profundo, um processo tremendo. Depois que ele passa por aquele processo, ele é triturado até ficar fininho, até virar farinha. E depois da farinha ele vai, ainda é sovado, né? Tudo isso simbolizando o quê? O sofrimento do nosso Jesus ali na cruz. Para que eu e você pudesse estar sentado aqui hoje, podendo dizer que fazemos parte do reino de Deus, alguém doou o seu corpo, e o seu corpo foi o quê? Sacrificado em nosso favor. E sabe o que me chama a atenção, irmão? Porque a Bíblia diz que ele se fez cordeiro, irmão Vanessa. E uma coisa que mais me chama a atenção, quando eu volto lá no Antigo Testamento, que diz assim, que quando alguém pecasse, teria que levar o que, irmão Fábio? Um cordeiro. Aleluia. E esse cordeiro tinha que ser o que? Perfeito. Ele não podia ter uma mancha, ele não podia ter um defeito nenhum. Quando alguém pecasse, teria que levar um cordeiro. Irmã Lília, eis aqui o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Jesus é o cordeiro. A Santa Ceia não é para medir, pastor Ramon, a nossa santidade, né? Mas é para permitir que o Senhor Deus de Israel nos fortalece contra o pecado. É para mim dizer para o meu pecado que ele não tem força contra mim, que alguém morreu em meu favor. Aleluia. Que alguém morreu em meu favor. Fecha os teus olhos e diga: Senhor, muito obrigado, Pai, porque eu não era digno sequer de estar aqui hoje, eu não era digno sequer de estar me aproximando de Ti, mas a Sua grande e infinita misericórdia me trouxe até aqui. E hoje, meu Deus, eu te peço perdão. Hoje eu reconheço que nada sou. Hoje eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer, que somente, meu Deus, o Senhor é capaz de entender e me agir na minha vida. Fala com Deus agora, meu irmão. Senhor Jesus, te dou graça, te exalto nesta noite, pelo grande sofrimento ali na cruz, porque era para mim estar sofrendo, meu Deus, mas o Senhor sofreu em meu lugar. Muito obrigado, Pai. Hoje eu tenho esperança. Hoje eu tenho esperança, porque a maldição que estava sobre mim foi cravada no corpo dele. Você entende isso, irmão? Foi cravada no corpo dele. Obrigado, Paizinho. Muito obrigado, meu Deus, no nome de Jesus. Podeis tomar o pão, irmão. Disse Jesus: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Oh, aleluias. E tendo dado graça, aleluia, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, na nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Irmãos, todo contrato, todo documento que era feito no tempo de Jesus tinha que haver sangue. Se a pessoa comprasse alguma coisa ou firmasse um voto com alguém, tinha que haver sangue. E Jesus, irmão, para que havesse um testamento novo, ele teria que morrer. O testamento é válido só depois que a pessoa morre, sim ou não? Os advogados aí da igreja sabem disso, sim ou não? Pessoa viva, o testamento dele vale só depois que ele morre. E para valer o Novo Testamento, ele falou: vou derramar todo o meu sangue. O meu sangue será o sinal. Eu vou assinalar, vou escrever, vou marcar com o meu sangue
que todas as promessas que eu tenho feito se cumprirá na tua vida. Você não está mais sozinho, amém, irmãos? Aqui está uma nova aliança, um novo testamento. E ele está dizendo: estarei convosco até a consumação do século. Quer dizer, a palavra dele, diz a Bíblia, o céu passará, a terra passará, a palavra dele permanecerá por inteira, intacta. Oh Pai, muito obrigado, Senhor, porque essa aliança, eu não sou tão merecedor dela, Senhor, muito obrigado, mas o Senhor mesmo assim fez essa aliança comigo. Obrigado, Jesus, muito obrigado, ó Deus, por esse novo testamento, por essa nova aliança, uma aliança eterna, não em sangue de bode, de touro, mas no sangue do teu Filho amado. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Aleluia, diz o Senhor Jesus: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, tomai e bebei em memória de mim. Podeis tomar, irmão. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, irmão? Você pode se alegrar no Deus vivo, no Deus forte, no Deus tremendo, no Deus poderoso, meu irmão. Você pode se alegrar. Irmãos,